Consultor imobiliário. Sabias que o home staging consegue minimizar certos defeitos, como o preço e o espaço, e que sem home staging, por mais qualidades que o imóvel tenha, há uma enorme dificuldade em comunicar o valor desse imóvel? Eu sou Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e sou criadora de Art Fusion Lab. Esta é a série Home Staging para que te quero, uma série dedicada a ti, consultor, e hoje, neste 13º episódio, o tema vai ser à prova de defeitos. Portanto, convido-te a assistir os episódios que passaram, estes e os que virão. Por isso, fica comigo, porque hoje vamos falar sobre como o home staging torna os imóveis mais vantajosos e desejáveis. Ora, hoje vamos ver porque é que o home staging torna os imóveis à prova de defeitos. Aqui só um pequeno contexto, porque ontem eu quis frisar a importância da escuta ativa, para que tu apresentasses ao comprador imóveis que se adequam às suas necessidades e às suas exigências, porque há defeitos, há condições do imóvel que o home staging não resolve. Portanto, um imóvel demasiado caro, completamente fora da possibilidade do comprador, ou em termos geográficos, completamente fora do limite considerado fazível, não é? Em termos de logística diária e familiar. Portanto, há coisas que o home staging de facto não resolve, mas tu tens sempre que utilizar a escuta ativa para perceber então os porquês, os quais e os porquês dessas exigências do comprador, e para adequares então à oferta. Portanto, vamos então recordar que o comprador está num caldeirão de emoções enorme, pela enorme implicação, pelo enorme impacto que a decisão de compra de casa terá na sua vida. Portanto, este é um motivo, porque durante o processo de procura de casa, não é? Esta pessoa, a compradora, está mais na defensiva. Ou seja, o comprador está basicamente à procura de defeitos, ou para adiar a compra, ou para baixar o preço. No fundo, é para evitar a dor da decisão, por todas as implicações que a decisão de compra de uma casa tem. Já vimos anteriormente, quando falámos sobre o impacto financeiro na vida do comprador. Mas é aqui que entra o home staging. Portanto, aqui só um breve, porque houve uma coisa que eu estava-me a tentar lembrar e não lembrei, vou ter agora que dizer. Também falámos
sobre que o home staging não resolve todas as objeções, todos os defeitos do comprador, que tu tens que ter a escuta ativa como estratégia nos teus serviços, na maneira como lidas, quer com o comprador, quer com o proprietário, mas porque o home staging não resolve todos os problemas, não quer dizer que ele seja dispensável, antes pelo contrário. Portanto, tem que haver também um trabalho de match. Acho que já reforcei. Queria ter a certeza que tinha passado bem esta mensagem. Portanto, apesar de não resolver todos os problemas, há problemas que o home staging resolve precisamente porque o comprador está constantemente a comparar este imóvel com aquele outro imóvel. Portanto, isto estamos sempre a falar no contexto de mercado imobiliário. Portanto, o que é que o home staging então vai fazer? O home staging vai eliminar defeitos, vai minimizá-los, torná-los irrelevantes e pôr em evidência as qualidades. Portanto, lembras-te de ter falado sobre aquela história dos sentidos e da tomada de decisão? Foi um episódio muito engraçado sobre psicologia, neurologia. Portanto, aconselho que revejas, está lá tudo muitíssimo bem explicado. Eu praticamente fiz uma dissecação ao cérebro. Portanto, revê para entenderes então esta coisa dos sentidos e da tomada de decisão. Ora, porquê? Porque é aqui neste contexto, não é, de compra, em que o comprador está em contacto com o imóvel, que entra, que o home staging entra para balancear as vantagens e as desvantagens do imóvel e tender para valorizar mais as vantagens, como é óbvio, não é? Porque vai precisamente minimizar aqueles pequenos defeitos, portanto, vai tornar irrelevante a inexistência de garagem, vai tornar irrelevante a inexistência de varanda, vai tornar muito mais vantajoso, mesmo em relação a imóveis mais baratos. Portanto, é neste contexto. Portanto, lembra-te sempre que no contexto de mercado, e é isso que estamos sempre aqui a falar, os imóveis estão sempre a ser comparados. No imobiliário, obviamente que é a mesma coisa. É por isso que é importante que faças bem o teu trabalho de escuta ativa. Acho que é a terceira vez que eu reforço aqui esta ideia hoje. Ontem reforcei também imensas vezes. Para que encaminhes o comprador para a casa com mais requisitos preenche, porque vão ser essas casas, as casas que mais requisitos preenchem da panóplia de exigências e expectativas do comprador, que vão ser comparadas umas com as outras. E agora, e se o comprador tiver à escolha 5 ou 6 casas semelhantes, em que apenas uma está bem preparada para venda como staging? Qual delas é que o comprador irá escolher?
aquela que tem home staging claramente vai se mostrar a mais vantajosa. Portanto, perdão, quais são as principais características da casa que preocupam o comprador? É o preço e o espaço. Essas são as grandes preocupações do comprador e que determinam, digamos que são as características que mais ocupam espaço na mente do comprador, precisamente pelas implicações que tem, né? Um pela implicação financeira, o outro pela implicação que tem no cotidiano, na logística diária e familiar do comprador. Portanto, vamos começar pelo espaço. Imagina. Já fiz a geneira. Imagina um espaço grande, mas escuro, atulhado, desarrumado, mal iluminado, feio. Parece de facto muito menor do que realmente é. Se comparares com um espaço mais pequeno, mas, claro, bem iluminado, com um pouco mobiliário, com superfícies, chão e superfícies dos móveis desafogado. Portanto, ele vai e com uma circulação mais funcional e fluida, obviamente que este espaço que é mais pequeno vai parecer mais amplo do que realmente é. Efetivamente, os nossos sentidos enganam-nos. Enganam-nos e o homestaging, obviamente, que usa os sentidos para comunicar. Se a casa que eu falei anteriormente, que era, que era grande, mas escura, pegada, arrumada, se estivesse convenientemente preparada para venda, obviamente que a decisão seria clara, não é? Portanto, a apresentação é semelhante, mas o espaço é maior, obviamente que a primeira seria a opção do comprador. Mas quando não está bem comunicado, quando a mensagem não passa, a, a culpa não é, a culpa é do conteúdo dessa mensagem, não é? Portanto, tivesse essa casa grande, mas com uma apresentação melhor, obviamente que seria uma casa, um imóvel a considerar pelo comprador. Como não é assim, obviamente que o homestaging vai reforçar então todas essas qualidades da casa que é mais pequena. Atenção, reforço aqui novamente, o homestaging não resolve tudo, não podes comparar uma casa de 200 metros quadrados com uma de 100. Não é? Aí a diferença é enorme. Não é? Portanto, temos que casas mais ou menos semelhantes. Portanto, voltando então aqui para a casa que é mais pequena, mas tem uma apresentação muito mais cuidada e que preza por comunicar fluidez e funcionalidade e amplitude, é obviamente que o comprador vai avaliá-la
Isto não é uma questão de números, não é uma questão racional, é uma questão sensorial, roça a irracionalidade. Eu convido-te a ver de novo, se tiveres dúvidas sobre esta questão, o vídeo que fala sobre este assunto. Portanto, a avaliação vai ser que o segundo exemplo é mais amplo, não é? Portanto, acho que aqui é óbvio que o homestaging tem, representa uma grande vantagem na preparação dos imóveis para venda. Aquele imóvel que tem homestaging está claramente em vantagem em relação aos outros. Portanto, qual destes dois espaços, que é maior, mas mais escuro e atulhado, e o outro que é mais pequeno, mas mais fluido, mais bem iluminado, em qual destes espaços tu achas que o comprador se consegue projetar, consegue imaginar o seu futuro? É no segundo espaço, não é no primeiro. No primeiro vai imaginar um futuro, uma vida, um cotidiano infernal, não é? Portanto, porque ele vai associar a sua vida à sensação que o espaço lhe está a dar e as pessoas querem se afastar daquilo que lhes dá dor, querem se afastar daquilo que lhes dá prazer. Portanto, obviamente que o homestaging vai pôr a casa que é mais pequena em vantagem em relação à outra. Portanto, porquê? Porque a mensagem que o homestaging comunica é que esta casa que efetivamente é mais pequena é mais vantajosa e é mais ampla. Portanto, lembrar que a avaliação é sempre sensorial. Esse é o primeiro start, digamos assim, dessa balança entre vantagens e desvantagens que o comprador faz, não é? Portanto, por outras palavras, o homestaging torna a área efetiva de uma casa quase irrelevante em relação à sensação de amplitude. Estamos aqui a falar de duas casas semelhantes com ligeiras diferenças. É importante lembrar isso. Portanto, este é um exemplo como o homestaging combate objeções. Neste caso, a área útil é a grande objeção, não é? E o homestaging torna a amplitude percepcionada e a sensação de espaço muito mais relevante em relação ao número de metros quadrados. Outro exemplo de espaço. Muitas vezes os compradores gostariam de ter uma casa com varanda, com garagem, ou com quarto extra, ou com suíte, o que seja. Imaginem duas casas, uma com quase todos os requisitos em termos de divisões por parte do comprador, mas escura, atulhada, desarrumada, enfim, aquilo que se vê muitas vezes por aí. E sem qualquer esforço para se apresentar devidamente no mercado. E outra casa, sem a tal suíte, sem a garagem, sem a varanda, etc., o que for, mas bem iluminada, desafogada, limpa, arrumada, com boa circulação e com boa
Apresentação. Aqui, sem variar o preço destes dois exemplos, destas duas casas, destes dois imóveis, qual é o imóvel, qual é a casa que tu achas que o comprador iria escolher? A segunda, muito provavelmente, apesar de não ter então aquelas exigências, se não forem condição expressa. Atenção que o staging reforço novamente, ver o episódio de ontem, não resolve tudo, não é? Então, estamos aqui, tens que fazer a da tua parte de escolha ativa, de escuta ativa. Portanto, estamos aqui a falar, quiçá, de características do imóvel que o comprador, por capricho, gostaria de ter, não é? Mas que não implicam nas necessidades, nas exigências fundamentais do comprador. Portanto, retomando aqui este exemplo, sem variar o preço entre as duas casas, em qual delas é que o comprador iria escolher? A segunda, provavelmente. Porque a primeira, apesar de ter essas divisões extras, ou espaço extra, ou o que for, ou closet, ou suíte, ou o que for, não demonstram funcionalidade. Ou seja, essas divisões extras estão mal apresentadas, assim como o resto da casa, que o comprador não consegue imaginar tirar partido dessas divisões. Portanto, a segunda casa, que apesar de não ter essas divisões extra, não é? Essas exigências caprichosas, digamos assim, vai sempre parecer melhor do que a primeira. Aliás, na mente do comprador vai sempre ficar gravadas as imagens do atulhamento das coisas e muito provavelmente ele nem vai conseguir apreciar então a potencialidade do espaço. Portanto, por isso é que o upstaging é condição necessária para demonstrar um espaço. Portanto, e esta é a grande magia do homestaging, é o comprador conseguir projetar o seu futuro naquele espaço que está a visitar. Vamos agora, por fim, falar sobre o preço. Então vamos. Então imaginem duas casas semelhantes por preços diferentes. Uma mais barata, desarrumada, atulhada, escura, paredes sujas, cheia de praia, torneiras a pingar, lâmpadas penduradas, mas sem candeeiro, etc. A outra mais cara, mas convidativa, com divisões mais fluidas, mais claras, mais desafogadas, em que os pequenos detalhes não foram esquecidos, como a iluminação, a pintura, as portas, as tomadas. Exatamente. Qual destas duas casas tu achas que o comprador vai preferir? Obviamente que a segunda. Que a segunda, porque apesar do preço, o homestaging vai conseguir enaltecer as qualidades desse tal segundo imóvel. Porquê? Porque essas qualidades estão projetadas nesse cenário que se criou dentro do imóvel, e é esse cenário que se criou, é nesse cenário que se criou que o comprador se consegue imaginar a morar. Portanto, a mensagem que quero passar hoje é que o homestaging consegue minimizar, sim, a importância de certos defeitos
do imóvel, quer seja o preço, quer seja o espaço. E que por mais barata ou por maior que a casa do lado seja, sem homestaging, essa casa do lado não está a conseguir comunicar as suas potencialidades, por isso está a perder a oportunidade de fechar negócio. Isso só por causa da maneira como se apresenta no mercado e porque comparativamente a outras casas que o comprador percepciona como mais vantajosas. Portanto, a não utilização desta estratégia de preparação da casa para venda, a não utilização do homestaging é uma enorme perda de oportunidade. Portanto, consultor, está nas tuas mãos fazer mudar a maneira como vendes as casas. O homestaging, efetivamente, é uma estratégia que vai te trazer mais vendas e melhores vendas. E isso vai se refletir, obviamente, sempre na satisfação dos teus clientes, quer o proprietário, quer o comprador, e vai ter consequências, obviamente que sim, para o futuro desta tua relação com essas pessoas que, ao gostarem da maneira como tu serves, vão provavelmente gostar, procurar-te numa segunda oportunidade quando essa necessidade de compra ou venda de casa surgir. Portanto, o homestaging tem implicações em muitos âmbitos. Portanto, por hoje ficamos por aqui. Convido-te a ver os episódios anteriores e amanhã temos mais um. Até amanhã.